o nosso ritual aqui, né, de aulas online, né, vocês estão sendo gravados. Está ventando uma barbaridade aqui, então eu estou uma cortina aqui, mas eu fechei para não ficar batendo aqui o tempo todo. Pessoal, novamente oficializando, bom dia, retomando aqui as nossas atividades nesse segundo semestre, e, como de costume, né, todo início, não importa se que seja uma atividade de ordem acadêmica ou a rota, né, de um GPS que você tenha que traçar, o primeiro, digamos assim, esse primeiro contato é sempre muito importante, né? E como para quem vocês já me conhecem de um bom tempo, né, estamos trabalhando juntos aqui desde a época em que não havia pandemia. Olha isso, eu os conheço do mundo normal, né, se é que a gente pode chamar de normal. E vocês sabem que a gente não é do tipo que faz as coisas por fazer. Então, é sempre interessante, em todo início, né, quando a gente fala aqui em realinhar ou traçar a rota do GPS, a gente não está começando nada agora, né? Nós já iniciamos isso em fevereiro. Nós temos uma proposta de aula, temos aqui o planejamento do curso, e a gente tem um roteiro para seguir. Mas nós temos um mundo que acontece, digamos assim, em paralelo, né? E tudo aquilo que acontece no mundo que nos, digamos assim, que nos cerca, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, a gente tem aqui, dentro do cenário de web, de desenvolvimento para web, algumas coisas que a gente sempre vem trazendo, procurando colocar para vocês em aula, e que isso, na verdade, simplesmente agrega, né? Acrescenta conteúdo aí à formação de vocês, que, embora o título do curso seja Informática para a Internet, que eu sempre costumo dizer que é um título que não ajuda muito, né? Eu acho que tudo bem que rótulos, labels, né, etiquetas não são tão importantes, eu acho que um conteúdo é mais, né? Mas não é esse o termo que o mercado usa hoje, né? Nós estamos falando há muito tempo sobre desenvolvedores web, né? Os developers, né? Web developers. Mas, enfim, títulos, rótulos, nomes não é o mais importante, mas sim o conteúdo, né? O que vocês conseguem fazer ou conseguirão fazer ao terminar o curso, né? E aí, como eu coloquei na pauta para a aula de hoje, né? Sendo aí o nosso recomeço, né? Estamos de novo começando um trabalho. Vamos lembrar aqui o que nós fizemos no primeiro semestre, né? Obviamente, sem fazer revisão, apenas para que a gente faça uma síntese do que foi trabalhado aqui. Lembrando sempre da onde a gente veio, em termos de conteúdo objetivo dentro desta área de formação de vocês, que é informática para a internet, né? Que eu gosto mais de um termo mais alinhado, né? No momento. E o que a gente tem aqui como proposta para o segundo semestre, né? E o que a gente pode trazer também, digamos assim, de acréscimo para tornar, né, esse conteúdo que a gente tem, né, já formatado pelo plano de curso, a algo, né, que esteja aí em consonância com a realidade do mundo, que está acontecendo nesse segmento de desenvolvimento para a web, que é a área de atuação de vocês, a área de estudos de vocês. Acredito eu, como a gente já veio conversando isso ao longo do primeiro semestre, né? Os TCCs de vocês estejam aí a todo vapor, né? Eu sempre que falo de TCC com as turmas dos ETINs, eu sempre procuro ajustar o meu relógio, né? Ou melhor, reajustar o meu time, porque o tempo de vocês aqui é diferente, né? No terceiro modular, a gente já está, digamos assim, num outro estágio, mas o período de vocês é o ano, né? Então, a gente procura, quando eu não me esqueço, de alinhar melhor a minha fala para a turma do ETIM, que eu sei que o tempo de vocês, né, no terceiro módulo, é um pouquinho diferente da turma do terceiro modular, que, na verdade, vocês não é módulo, né? É o ano. Então, dentro da parte aqui de desenvolvimento, de projeto para desenvolvimento, a gente já segue uma linha que de vez em quando eu sempre procuro estar trazendo alguma coisa dentro desse cenário aqui de mais comercial, mais atrelado, né, à questão da visibilidade, né, a questão da chamada, eu não vou chamar especificamente de marketing digital, porque vocês têm aula de marketing, mas os mecanismos, né, aquilo que infere na visibilidade, que, digamos assim, é o desafio do desenvolvedor hoje, né? Eu acho que você tem, já falamos sobre isso, estamos apenas retomando um raciocínio. Nós podemos simplesmente resumir tudo a prego e martelo, ou seja, você tem que pregar algo, você pega um martelo e prega, mas você pode agregar mais funcionalidade a isso, né? Você pode colocar um pouquinho mais digamos assim,
funcionalidade de modo geral, vamos ser um pouquinho mais amplo. Se nós sabemos, né, como já colocamos aqui, que desenvolver para a web é o começo de um trabalho que precisa ser implementado com outras áreas, por que não já não absorvermos isso no nosso desenvolvimento? É assim que você deixa de perder espaço no mercado. Ou melhor, é assim que você ganha espaço, quando você traz para a tua formação, para a tua área de atividade, digamos assim, algumas habilidades que a princípio nem precisaria, né? Porque você poderia passar esse bastão para uma outra etapa, para uma outra equipe, para um outro departamento. É claro, primeiramente, a gente se atém a fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer, mas ser, digamos assim, não é polivalente, mas ser funcional em mais de uma área hoje é um diferencial, né? E a nossa área de desenvolvimento, ela pede isso. Você está desenvolvendo soluções para a web para quê? Né? Falamos isso aqui, o primeiro módulo, o primeiro semestre inteiro. Do que adianta, né, você ter um projeto bem elaborado, bem implementado, bem desenvolvido, né, com uma estrutura de back-end, digamos assim, muito bem estruturada, com um layout, interfaces aqui, enfim, com uma boa visão de acessibilidade, de interatividade, digamos assim, uma proposta inclusiva, mas que, na verdade, as pessoas não chegam a ter você. E eu acho que repetir isso aqui até com uma certa... eu fui bem repetitivo isso ao longo do primeiro módulo, porque é realmente o ponto onde tudo acontece hoje, né? Nós temos hoje uma grande quantidade de profissionais trabalhando na internet, trabalhando por meio da internet e retirando grande valor desse mercado sem desenvolver absolutamente... Não é sem desenvolver absolutamente nada, né? Quando eu digo desenvolver, sem codificar, sem programar, mas com uma grande habilidade na gestão de tráfego, com a grande habilidade de aumento de visibilidade, de prover engajamento. E esses profissionais hoje estão muito, mas muito requisitados. Porque, como nós já colocamos aqui por mais de uma vez, estar na internet é parte de um processo, mas hoje deixa de ser o mais importante. O mais importante hoje é você divulgar, é você ter visibilidade, gerar tráfego, gerar conversões, né? Porque cada tipo de plataforma, cada tipo de projeto que você desenvolve tem um objetivo final. Então, a nossa ideia nesse primeiro momento aqui é retomar o raciocínio que foi trazido para vocês aqui no primeiro módulo, né, no primeiro semestre, de que desenvolver, sim, é o nosso propósito maior. Digamos assim, acho que a maior parte da carga horária de vocês está direcionada para desenvolvimento. E a nossa aula de projeto, né, que fala no pensar antes de fazer, é justamente para que a gente reflita sobre como gerar visibilidade, como gerar essa chamada conversão, né? A conversão é fazer com que esta visibilidade se concretize no objetivo do teu site. Se for um site de venda, que seja uma venda, que se for um site de propaganda, de visualização, como foi o nosso, né, que eu me coloquei aqui como cliente para vocês, que busca o quê? Que as pessoas acessem conteúdos. Então, assim, você precisa definir o teu objetivo e, de alguma forma, criar possibilidades para que isso seja atingido. Porque senão não adianta estar na internet. Estar na internet e não converter, ou seja, não transformar o seu objetivo em realidade, não adianta muito. Então, o nosso objetivo foi esse no primeiro módulo, primeiro semestre, ou seja, fora a questão do desenvolvimento em si, da codificação, de desenvolver os sites, né, que é o que vocês estão fazendo ao longo do curso, trazer essa realidade, ou seja, essa importância aqui de que precisamos ser vistos na internet. E aí também tem outro desafio, né? Visibilidade é uma coisa, ou seja, gerar visibilidade, gerar tráfego, gerar conversões é uma coisa, e ter credibilidade é outra. Então, são várias questões que a gente vai trazendo aqui também para a continuidade do semestre, que eu vou procurar, na medida do possível, né, me aproximar do professor aí de marketing digital, porque alguns assuntos que eu vou trazer aqui vai se conectar com marketing, né? Tudo é visibilidade? Tá.
E quando você tem uma visibilidade muito acentuada, ou seja, você tem nos seus insights, né, ou trazendo aqui para a realidade do Google, que é o que eu vou acabar usando como ponto de partida com vocês, você tem nas suas métricas, no seu Analytics, um grande volume de acessos, mas você não tem conversão, você não consegue converter isso no teu objetivo final, ou seja, uma venda, uma compra, você não consegue realmente traduzir isso em números que comprovem que isso está funcionando, né? E a gente vê isso sendo questionado o tempo todo. Muitas pessoas hoje que fazem campanhas pagas, né, no YouTube, no Google de um modo geral, né, que aí você compreende vários universos, o Google, o próprio mecanismo de busca, tem pessoas pagando campanhas, por exemplo, no Instagram, no Facebook, geram grandes visibilidades, mas não conseguem converter isso, é o que nós chamamos de campanhas de conversão. E aí nós temos dois lados, né? Você tem um lado que pertence, né? E aí voltemos ao clichê, a César ao que é de César, né? Ao Google, ao o que é do Google. Ou seja, gerar visibilidade, gerar acesso, tudo bem, é o papel dos mecanismos que permitem, possibilitam isso. Agora, converter isso em venda é o outro lado, né? Você pode gerar, fazer com que, por exemplo, um cliente chegue até o teu site ou a tua loja, o teu estabelecimento comercial, mas daí a transformar isso realmente em algo bem-sucedido, tem a outra questão, que é dar visibilidade, eu transformar isso em credibilidade. Será que o meu atendimento é bom? Será que o meu produto realmente atende às expectativas das pessoas? Então, dentro desse outro olhar, né, a gente também direciona aí o nosso segundo semestre, porque nem tudo é visibilidade. Assim como nem tudo, como nós colocamos aqui no primeiro semestre, se restringe ao back e ao front-end. Existem uma série de variáveis dentro desse contexto hoje que é determinante para que um projeto que você crie para a internet, para a web, seja considerado bem-sucedido, ou seja, atingiu os seus objetivos ou não. Agora, por outro lado, né, para aqueles que simplesmente, vamos lá, né, se o meu objetivo, né, eu fechei com o meu cliente aqui, apenas desenvolver para ele uma solução, estou entregando essa solução e daí adiante ele que se vire, tudo bem. Eu acho que quando você sabe, né, tem conhecimento, uma visão um pouquinho mais ampla do cenário que você atua e consegue trazer isso a teu favor, você agrega valor à tua área de atividade e cria um diferencial de outros desenvolvedores. Então, é nessa linha que eu sempre procuro, digamos assim, direcionar as nossas aulas. Além do nosso propósito maior, da essência aqui, que é o projeto, o que eu posso trazer para o meu projeto que o diferenciará de outros? O que vai fazer da minha profissão, do meu lado profissional, da minha ação profissional, digamos assim, o que eu posso acrescentar ao meu trabalho que, digamos assim, coloque um diferencial ou chame a atenção, né? Porque a gente tem hoje muitos desenvolvedores, temos hoje também, aí já falei para vocês várias vezes, né? As plataformas de gerenciamento de conteúdo, o Wix, o WordPress, dão a possibilidade para qualquer pessoa, independente ter ou não conhecimento sobre, de criar, gerar seus próprios conteúdos, mesmo que não tenha um conhecimento prévio sobre marketing digital ou sobre ferramentas analíticas, né? Basta combinar algumas tags pelo próprio Google e ele vai gerenciar isso para vocês, né? O que a gente precisa também ter, né? Lógico, nem tudo o Google fará, é ter essa capacidade de leitura. O que eu faço com esses dados que chegam para nós através de um Insights, de um Teams? Do que adianta, por exemplo, né, nós fazermos reuniões e mais reuniões aqui, por exemplo, a cada final de bimestre, nós temos uma reunião pedagógica que avalia tudo que é feito, né? E do que adianta nós termos reuniões pedagógicas para avaliar se nós não levarmos em conta também todos os dados, né, que os insights geram através do Teams, né? Inclusive, algumas questões já mudaram para o segundo semestre, né? Embora a gente esteja aí, né, digamos assim, novamente, na eminência do chamado ensino híbrido, né? Uma parte estará presencial, outra parte, enfim, ainda estará alternando momentos remotos e presenciais, e a gente vai, na medida do possível, aprendendo a aprender com tudo isso, mas sempre levando em conta também
os insights, né, que são esses dados métricos que são retornados a nós pela própria plataforma a todo momento. Então, isso hoje não é apenas uma questão comercial, mas é uma questão de gerenciamento. Até as aulas hoje, numa plataforma colaborativa como o Teams, tem nas suas ferramentas analíticas o principal ponto de apoio para que a gente replaneje, para que a gente faça a nossa projeção para um próximo semestre, para um próximo bimestre, levando em conta o quê? Tudo aquilo que ficou medido, né, que ficou registrado pelas propostas que foram adotadas anteriormente. E assim a gente pretende fazer no nosso segundo semestre. Nós temos aqui ainda, né, uma sequência de conteúdos para estar trabalhando com vocês, mas a minha intenção é estar trazendo isso muito próximo ao Google Analytics, né? E fazendo do Google Analytics, poderia ser qualquer outra plataforma. Estou usando o Google Analytics porque já comentei com vocês, porque eu tenho uma conta no Google e já venho testando o Google Analytics há um bom tempo, justamente com esse objetivo, de trazê-lo para a aula, né? E, ao invés de apenas falarmos de conceitos voltados para a web, dentro do nosso projeto, que é importante, sim, mas que a gente associa esses conceitos aqui, essas ferramentas, né, esses instrumentos hoje que são determinantes para a questão da visibilidade e o que é mais importante hoje, né, que eu sempre, desde o primeiro momento, eu tenho dito, né, são 31 anos de World Wide Web. Não há nada de inovador na internet, não há inovação em colocar um segmento hoje num protocolo de internet, ou seja, ou num HTTP. Nada disso é novo. Existem propostas que podem ser consideradas inovadoras? Claro, sempre. Mas se não é novo e nós já temos 31 anos de atuação, então significa que para você chamar atenção, ou você vem com algo realmente muito bem feito, ou nem começa. Porque senão você acrescenta simplesmente mais ao universo do mesmo, e aí você é uma agulha no palheiro, ou o que eu costumo dizer, fique entregando panfleto no semáforo que você vai ter mais visibilidade, com todo respeito ao marketing impresso, que ele ainda tem o seu lugar ao sol, ainda, né? Chegará um momento que talvez isso se torne história, mas hoje ainda temos, sim, já falei sobre isso aqui com vocês algumas vezes, uma parcela de pequenos e médios negócios que, pela própria população, de modo geral, que ainda, né, se utiliza de meios mais tradicionais, ainda vai num panfletinho, alguma coisa do tipo, mas gerar visibilidade hoje é tão importante quanto estar na internet. Bom, estar na internet sem visibilidade é não existir. Outra coisa importante, gerar visibilidade e não atender o seu objetivo final, ou seja, converter, também não resolve. Então, nós temos 3 estágios a cumprir. Estar na internet, segundo, gerar visibilidade e terceiro, atingir o objetivo maior. Qual é o objetivo? Depende do teu propósito, depende do teu projeto. Se for um comércio eletrônico, é venda. Se for um site de pesquisa, é acesso. Se for um site de pesquisa e que precise contar com a satisfação das pessoas, além do acesso, você tem que contabilizar o período de acesso, por quanto tempo você manteve esse usuário acessando o teu conteúdo, para saber se o teu conteúdo está sendo bem aceito. Então, assim, né, sem querer, né, digamos assim, já entrar no conteúdo de um modo geral, mas cada vez mais a gente vai descendo um pouquinho e saindo da superfície desse objeto genérico chamado internet, porque é muito amplo, né, você chegar e falar, olha, internet, tudo bem. Não é novo, já temos muito tempo, já é algo explorado por muita gente, muito bem, digamos assim, difundido, então deixa de ser algo para entusiastas. Aqui é um segmento que quanto mais a gente aprofunda, mais a gente percebe que muita gente já está nesse negócio, muita gente já está ali trabalhando de forma muito assertiva, né, onde não tem tentativa e erro. Existe uma proposta, um planejamento muito bem segmentado, baseado única e exclusivamente nos apontamentos do usuário. Eu costumo dizer isso sempre, né? Se a internet agrada ou deixa de agradar, se uma rede social A, B ou C tem ou não tem, digamos assim, conteúdo útil,
Não reclame com a rede social, não reclame do, digamos assim, do conteúdo em si. Tudo que está hoje divulgado, amplamente veiculado nos meios hoje, digamos assim, protocolados por IP, estão ali porque nós acenamos que queremos. O público-alvo é que define o conteúdo que vai ser visualizado na internet, como também é nas mídias convencionais que nós já conhecemos, seja TV, seja rádio. Quem determina esse roteiro é o público. E para que você saiba qual é o roteiro que o público quer visualizar, você precisa disso: métricas, insights, dados, ciência de dados. E, repetindo mais uma vez, será esse o nosso palco aqui paralelo, né? Além dos, vamos lá, temos aqui a parte de base de dados, dicionário de dados, a parte de hospedagem, critérios para definir hospedagem, manual de sistemas. Tudo isso está dentro do nosso conteúdo, da nossa parte de bases tecnológicas do segundo semestre em Projeto ProWeb. Porém, tudo isso aqui não pode estar desassociado de tudo isso, desse outro lado que eu estou comentando aqui, que determina se alguém vai ver, que senão não adianta. Do que adianta eu criar um melhor conteúdo, criar um melhor layout, se ninguém se conectar a ele? E para que eu possa ter aderência, né, adesão do público, eu preciso falar a língua dos homens e dos anjos. Mas eu tenho que primeiramente saber qual é esta língua. O que as pessoas querem na internet? Que tipo de conteúdo, ou melhor, não é que tipo de conteúdo, como eu distribuo, como eu disponibilizo esse conteúdo de uma forma que seja bem aceito, que o meu público consiga digerir isso bem, e aí sim eu consiga, além da visibilidade, ter a credibilidade de convencê-los a fazer aquilo que eu preciso que eles façam, né? Porque, querendo ou não, não gosto do termo manipulação, porque soa meio que conspirativo. Eu acho que não é isso. Não é poder de manipulação, é inferência, é influência, só isso. Algo que o marketing sempre fez desde a chamada, vamos lá, né? Revolução Industrial. Sempre foi assim. Não há nenhuma ação demoníaca aqui, não existe nenhuma conspiração global para dominarmos o mundo através do Google, bobagem. Nada disso. Simplesmente é marketing, tudo isso voltado com um produto com o objetivo maior de trazer, ou seja, de convencer as pessoas, como sempre foi. E a internet tem esta possibilidade. Tudo bem? Bom, para que a gente não fique apenas na exposição dos fatos aqui, eu coloquei também para vocês aqui na nossa pauta, algumas questões importantes do primeiro semestre aqui, para que a gente possa não deixar em aberto, né, gente? Não deixar em aberto, porque foram alguns exercícios aqui, algumas questões que nós colocamos, e eu tive, né, no finalzinho ali, fechando as menções, né? Obviamente, enquanto a gente está fechando as menções, nem sempre é possível dar todos os feedbacks ali para vocês, porque nós temos prazos, né? Mas, assim, para que não fiquem aberto, né? E outra, até mesmo para que vocês não pensem que a gente não visualizou, tá? Vamos lá, antes de mais nada, só... Primeiramente, vamos lá. Vocês estão aqui? Tá muito silêncio aqui. João, Vitor, Carolina, João Paulo, vocês estão me ouvindo? Estou sozinho aqui nesta sala. Sim, sim. Não, a gente está aqui, professor. Opa, legal. Porque de vez em quando a gente, né, embora estejamos vendo aqui as fotinhos de vocês, né, deixa eu dar uma confirmada aqui para ver se temos uma interatividade, né? E aproveitando também a oportunidade, vamos abrir uma outra janelinha aqui que me chamou muita atenção no conselho final. Eu não sei se os representantes compartilharam com todos, né? Mas se não compartilharam, eu tenho certeza que se não fizeram, porque talvez não tiveram oportunidade. Mas teve um momento na reunião do conselho, né, no final agora aqui do nosso primeiro semestre, que me chamou muita atenção, que foi uma colocação do professor Chico em relação a vocês, onde ele foi muito direto, né, em tecer elogios à sala do terceiro de informática, né, e eu me sinto muito à vontade para falar aqui do Chico, porque o Chico é um professor que eu conheço há muitos anos, nós trabalhamos juntos desde
1996, na ETEC de Mongaguá, né? Nós praticamente, não vou dizer, eu não gosto de falar dessa forma, porque parece que a gente quer assumir o DNA das coisas, né? Mas nós fomos coordenadores dos cursos de informática, eu na época, né, e o Chico de turismo, bem no momento onde a ETEC de Mongaguá, que foi a nossa segunda ETEC aqui na região, digamos assim, estava expandindo os seus trabalhos, né? E eu sou muito sincero com vocês, não me recordo, nesses 25 anos, de ter visto o professor Francisco elogiando uma turma em uma reunião de conselho, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu já havia falado de vocês algumas vezes em outras reuniões para alguns colegas, né? Que me chamava a atenção, sim. É uma turma muito boa de trabalhar. Tira, lógico, a gente sabe que estamos num grupo bem heterogêneo e, assim, não tem essa de ser bom, de ser ruim. A gente tem momentos, né? Tem um momento em que a gente está mais exposto, tem momentos que a gente está menos exposto, mas sempre vi na turma de vocês um grande potencial, sim. E o Chico, né? Ele é oriundo da área de História, Geografia, foi diretor de turismo muitos anos de Mongaguá, da cidade de Mongaguá, e coordenador do curso de turismo durante um momento também que eu era coordenador do curso de informática na ETEC de Mongaguá, e eu nunca tinha visto o Chico fazer um elogio daquela forma. Então, assim, como eu sempre, né, fui um simpatizante da causa de vocês pela forma como vocês estão sempre, né, desde o modo presencial e hoje no modo remoto, para mim, praticamente, assim, depois do meu início, em 96, foi a segunda oportunidade, depois de muito tempo, de voltar a trabalhar com ensino médio. Eu estava um pouco destreinado no ensino médio, eu estava, nesses últimos 20 anos, praticamente, muito mais voltado ao modular, e tive também um bom período aí na área acadêmica, nas faculdades aqui da região. Mas fazia muito tempo que eu não trabalhava com ensino médio. E eu tive a sorte de trabalhar com vocês, logo no meu retorno para o período da manhã, e encontrá-los, né? Então, assim, foi uma turma que sempre tornou um ambiente realmente muito positivo. Então, faço minhas palavras do Chico aqui, né? De realmente reconhecer a postura de vocês. É lógico, como disse, é um grupo que também tem a sua heterogeneidade, né? Ou seja, nem todo mundo aqui é igual, mas no balanço geral, a turma é muito positiva de trabalhar. E por que eu estou falando isso aqui? É simplesmente para jogar elogios ao vento? Não. Muito pelo contrário. Que toda vez que a gente atribui qualidade, não é apenas simplesmente um elogio, a gente está atribuindo também responsabilidade. Guardem isso. Sempre que vocês forem elogiados, não se sintam melhores, se sintam mais responsáveis por manter esta qualidade que as pessoas reconhecem em vocês. Então, assim, é legal ouvir um elogio? Claro, é muito bom. Isso é reconhecimento. Mas isso nos traz também uma noção de responsabilidade, que a gente precisa manter esta qualidade. E por que eu estou dizendo isso no início do nosso segundo semestre? Porque é justamente aqui que as coisas acontecem, né? Reta final. Poxa, se nós viemos bem, né? Desde o primeiro ano até aqui, primeiro, segundo e metade do terceiro, não podemos deixar de forma alguma que agora na reta final a gente deixe essa qualidade cair. Com pandemia, sem pandemia, híbrido, remoto, não interessa. O que interessa aqui é o que eu estou procurando fazer desde o primeiro momento que a gente começou um trabalho. E não sou apenas eu, professor Wagner, falando, nem o professor Chico, poxa, também não estou aqui, aliás, ele também não está aqui conosco, mas o professor Michael também reconhece a qualidade do trabalho de vocês, nós trabalhamos juntos aqui em Rede segundo semestre passado. Então, isso cria para vocês, sim, né? É muito legal esse reconhecimento, mas cai aqui também a responsabilidade de manter esta qualidade até o final, né? E eu espero, e tenho certeza que na reunião final aqui do terceiro, no última reunião desse semestre, a gente tenha também ainda mais elogios para fazer a vocês. Perfeito? Então, ó, parabéns aí pela postura que vocês adquiriram antes, durante a pandemia, principalmente, porque muita gente viu no formato remoto, o que eu acho estranho, uma justificativa para tirar o pé e deixar de fazer. Por que eu digo acho estranho? Porque estamos numa área tecnológica, né? E tirando, claro, gente, claro, com todo o cuidado do mundo de entender a necessidade de adequação, a necessidade de estar se ajustando às questões, mas isso é Darwin, né, cara? Toda espécie que não se adaptar e evoluir entrará em extinção. Então, em 1 ano e meio,
deu tempo de se adaptar, estamos aí, né, como disse, a eminência do ensino híbrido, né, de voltarmos, uma parte está voltando, outras não, enfim. Mas com tudo isso, vocês mantiveram o gráfico de vocês na ascendente, cara. Isso é muito bom. Isso gera uma expectativa e, como disse, atribui uma responsabilidade por manter isso aqui. E como nós sabemos, né, que desde seguro automotivo a qualquer outro tipo de coisa, nós temos dois momentos muito importantes, que é quando você inicia um processo, né, e quando você termina. Por que eu falei seguro automotivo aqui? Porque seguradoras têm essa estatística, né, que boa parte dos acidentes, até com uma certa gravidade, ocorrem, né, justamente no início de um caminho, né, de uma trajetória, e também quando você está próximo de chegar ao destino final. Porque há um desligamento, é natural, né, ou seja, há um relaxamento natural da nossa parte, ou seja, a gente costuma dar uma relaxada na reta final. Então, né, como estamos aí praticamente há um semestre, né, mais alguns meses, que na verdade não é um semestre, né, nós temos aí agosto, setembro, outubro, novembro, né, em dezembro já praticamente está no fim, são 4 meses, né, mas não vamos deixar essa qualidade, este gráfico fazer uma curva, né, a gente tem que manter essa qualidade aí. Eu acho que quem conquistou isso foi vocês, não somos nós aqui que estamos falando, mas isso é uma conquista de vocês, a gente apenas reconhece, tudo bem? O Afonso, eu acabei de ativar aqui o chat. Aqui vai o meu Pong para o seu ping. Desculpe, eu acabei ficando nessa metáfora aqui. Você perguntou se a gente estava aqui, é o ping-pong, ué. Ah, sim, Afonso. Perfeito. Muito bom. Beleza, entendi. É que estava aqui desativado o meu chat aqui. Bom, então aqui, pessoal, só para dar um breve review aqui do primeiro módulo, para a gente relembrar aqui qual foi a proposta, porque a gente tem uma sequência. Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, só para a gente relembrar rapidinho o que nós trabalhamos no primeiro módulo, e principalmente não é o que trabalhamos, né? A forma como nós trabalhamos, e aí a gente vai reavaliando o nosso modus operandi. Porque assim, a gente não faz sempre do mesmo jeito. Como eu disse, à medida que a gente vai recebendo aí o feedback de vocês, a gente vai aferindo se dá para continuar dessa forma, se a gente muda, se a gente institui algo novo, se a gente faz diferente, vira do avesso, enfim, a gente vai sempre tentando, através da leitura do retorno que vocês nos dão, se é por aqui mesmo ou se a gente refaz a nossa rota aqui, tudo bem? Então, vou compartilhar com vocês rapidinho a tela aqui, gente. Estão vendo minha tela aí, gente? Rapidinho. Estamos vendo sim, professor. Beleza. Bom. Como eu estou aqui na sala, né? Aqui na sala eu fico soberano, né? Eu fico do lado do meu roteador e aí acabou, né? Nada trava, tudo funciona. Tudo posso no roteador que nesse momento me fortalece aqui com 5 GHz. Então vamos lá. Ó, eu ocultei, eu não sei se para vocês está aparecendo assim, né? Mas eu já ocultei aqui no canal das nossas aulas aqui todas as aulas que foram dadas no semestre passado. Ocultei, elas não foram excluídas, tá ok? Elas estão aqui para qualquer consulta, algo do tipo, elas estão aqui. Para evitar, ou seja, dificuldade para localizar, eu simplesmente ocultei. Então tem 20 canais ocultos aqui, que eu não sei se atualiza para vocês na hora ou se vai atualizando depois. Então, todas as aulas que nós tivemos no semestre passado estão registradas aqui, né? Então, vamos lá. Não é o caso, eu acho que, tirando a gente trabalha com uma continuidade, tá, pessoal? Não existe nada que seja dado daqui para frente que não há conexão com o que já foi feito. Então, a gente vem numa linha de continuidade. Então, a gente começou aqui, ó, falando sobre cliente, né? Tá? Não vou aqui definir cliente, pelo amor de Deus, mas só para a gente relembrar por onde passamos, né? Definição do cliente, ou seja, para quem você está desenvolvendo o seu projeto na web.
E, inclusive, todas as vezes, isso continuo fazendo até agora, tá, pessoal? A gente teve aí o recesso, 2 semanas, umas 2 semanas de recesso. Eu continuo conhecendo, digamos assim, atividades novas aqui na cidade que eu não conhecia, né? E, assim, todas as vezes que você percebe que existe uma piracema social, o que que é a piracema, né? A gente já falou sobre isso aqui, aulas, acho que isso aí é da área de biológicas, né, se não me falha a memória. Então, quando os peixes, né, uma determinada espécie aí resolve, no período de desova, subir o rio no sentido contrário para durante esse momento de desova. Então, ou seja, todo o fluxo do rio segue para uma direção, mas há um contingente fazendo o percurso contrário. Sempre que isso ocorre, seja na natureza ou seja na vida da sociedade, isso chama atenção. Porque nós temos um curso natural em andamento. Nós temos um curso natural hoje em andamento em decorrência de um problema de ordem mundial chamado pandemia, né, da Covid-19, que já chegou a 20 e 21. Então, muita gente, como diz para vocês aqui, né, encontrou na pandemia um motivo para colocar uma vírgula, respirar, pensar melhor e seguir. Muitos encontraram na pandemia um local para, durante esta frase, colocar um ponto, né, e parar. Mas, por outro lado, a gente observa também que muita gente, né, e não estamos aqui qualificando, estamos apenas identificando, veja bem, não cabe a nós aqui fazer nenhum tipo de julgamento prévio. Estamos analisando o universo que nos cerca, porque é ele que é o nosso palco de trabalho. Então, onde você tem, né, digamos assim, uma grande quantidade de negócios com muita dificuldade para se manter durante a pandemia, por outro lado também, para quem é observador, e não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu procuro observar as coisas, né? Quando eu saio aqui na cidade, quando eu pego, vou a algum lugar e vejo estabelecimentos novos inaugurando, abrindo, não importa se grande ou pequeno, eu vejo que ali há uma possibilidade de trabalho, seja web, seja em redes sociais, seja em marketing, e não tem outra. Eu sempre que posso paro e pergunto: vocês têm alguma campanha de marketing? Vocês têm algum trabalho direcionado, digamos assim, para veicular o nome de vocês na internet? E olha, é unânime, eu sempre ouço a mesma coisa: não, não temos. E aí me chama a atenção, porque mesmo não tendo, né, eles conseguem uma visibilidade, porque nós não estamos numa cidade relativamente grande, uma cidade, entre aspas, pequena. Então as pessoas vão te encontrar, né? Mas quando você associa isso, um trabalho, né, voltado para divulgar o seu nome neste veículo, né, digital chamado internet, as pessoas te localizam ainda mais. Porque, repito, né, Boqueirão, Avenida Brasil, Avenida Presidente Kennedy, a gente passa por aí toda hora. E às vezes eu me pergunto, como é que eu posso ter passado aqui tantas vezes e não ter visto vocês? Porque tem uma série de comércios hoje na cidade aqui que eu passei a conhecer durante a pandemia porque vi numa rede social, embora eu tivesse passado em frente inúmeras vezes e nunca tivesse percebido. Então isso mostra para mim e para vocês e para todos os outros que estão vindo aqui na sequência um grande potencial, ou seja, um grande nicho de negócio ali, para que você possa divulgar, digamos assim, atender, trabalhar isso nessa questão de campanha, né? Como, digamos assim, alavancar esse comércio no Google, ou pelo menos orientar a divulgar. E isso continua acontecendo, a todo momento a gente vê isso aqui. Então, quando aqui, na hora de definir cliente, né, de falar com vocês sobre cliente, né, eu, desta vez, neste semestre que passou, eu procurei me colocar como cliente para tentar tornar isso um pouquinho mais próximo e não tão abstrato. E foi o que nós fizemos. Eu me coloquei como cliente de vocês, o meu produto era o meu site, o Multiverso do Saber, né? Nós fizemos todo o nosso percurso desse semestre em cima disso, entrevista com o cliente, né, que era para conhecer o universo do cliente, o seu produto,
Depois tivemos aqui a pesquisa de satisfação com o cliente para conhecer o público-alvo. Tivemos a parte, ó, estou descendo aqui, tá ok, gente? Definimos o cliente, entendemos o universo do cliente, que é esse cara para quem esta pessoa, né, esta empresa, este negócio, para quem eu estou direcionando a minha atenção. Tabulamos esses dados, já falamos sobre isso aqui, né? Ou seja, o que nós fazemos com essas informações que nós obtemos desse cliente? Nós temos que parar de achar, né? Não se acha em tecnologia. A área tecnológica não permite achismo. Houve um momento na nossa história tecnológica que nós não tínhamos argumento, que nós não tínhamos fundamento, digamos assim, para termos mais precisão. Isso há 30, 40, 50 anos atrás. Então, havia margem para subjetividade. Hoje, não mais. Sem recorrer a termos da moda, né, porque hoje se fala em ciência de dados, também usando o termo ciência de dados, da mesma forma que se fala em inteligência artificial, com um grande apelo também de marketing, né, para chamar a atenção, para trazer visibilidade, para colocar algo maior. Cara, ciência de dados é algo óbvio. Ciência de dados está relacionado à estratégia de negócios. Você não joga dominó sem analisar as peças que você tem na mão. Estou citando dominó por ser um jogo, digamos assim, relativamente menos complexo do que o xadrez, que há uma demanda muito maior de raciocínio lógico e de estratégia. Então, quando nós falamos de ciência de dados hoje, e as pessoas colocam uma comoção, né, uma coisa, meu Deus do céu, cara, ciência de dados é óbvio. Não se toma decisões se não for baseada em dados. Então, eu gosto de ser meio que anticlímax, né? Não sou contra, eu sou tecnológico. Mas, espera aí, para de fazer de exagero. Ciência de dados é importantíssimo, mas sempre existiu. Parece que ela surgiu ontem. Por acaso, eu sou graduado em 1995. Eu fiz ciência da computação. O que é um cientista da computação ou um bacharel em ciência da computação? Que ciência é essa? Mexe com o quê? Quando eu comecei a mexer com computadores, né, em 1982, o termo usado era processamento de dados. Eu estou me colocando aqui de forma jurássica, justamente para desmistificar termos. Processar dados já implicava em analisá-los, isso em 1980, gente. Steve Jobs, Bill Gates, no auge, né, lá atrás, quando criaram, né, digamos assim, deram seus primeiros passos, né, eles já analisavam dados, né. Então, não há nada de novo na ciência de dados. O que nós temos de diferente hoje, e o que eu sempre coloco isso e enfatizo, sim, é o volume de dados que nós temos hoje para serem analisados. Esse é o grande diferencial que nós temos hoje. Hoje nós temos uma quantidade de dados que se multiplicam de forma exponencial por hora, por dia. Então, a necessidade de mecanismos para poder fazer essa aferição se torna hoje ainda muito mais necessária do que há 40 anos atrás. Porque o volume é muito grande. A internet, hoje, nós temos milhões de usuários conectados, nós temos um planeta com bilhões de habitantes que se conectam à internet e estão gerando dados a todo momento, como nós estamos gerando dados agora. Eu apaguei todas as gravações de aulas que nós tivemos aqui no primeiro semestre. Eu tenho um SSD de 512 GB aqui no meu notebook. Para que eu possa colocar as nossas aulas no YouTube, eu preciso gravá-las no Teams, fazer o download dessas aulas para o meu notebook e depois eu faço o upload para o YouTube, correto? E num determinado momento eu deixei aqui. No final do semestre, agora eu não me recordo exatamente o volume, mas se não me falha a memória, eu cheguei a ocupar ali quase 100 gigas só de videoaulas. Só de videoaulas, tá, pessoal? Eu não trabalho com entretenimento, não trabalho com absolutamente nada.
Então, nós geramos uma quantidade, um volume de dados hoje diário muito, mas muito expressivo. Então, quando nós falamos hoje em análise de dados, né, falamos em ciência de dados, o que realmente mudou e muito é o volume. E a tendência é que isso se multiplique de forma ainda mais impactante, né? Estamos aí na iminência também do chamado 5G, né, da telefonia celular em 5G. A velocidade que isso trará também muitas possibilidades a mais. E, juntamente com isso, também um volume de dados ainda maior, né? E isso vai gerando para todos nós uma série de outras questões que, né, foge um pouquinho a nossa alçada aqui, não vamos... Até a parte de dados confere a nós em projeto para a web. Como assim, professor? Eu não estou falando em dados aqui solto, né? Não é solto, nunca é solto. Um dos assuntos que nos traz aqui nesse segundo semestre é a parte de base de dados. Como que vocês farão a conexão do banco de dados de vocês aqui no projeto de web, para a web de vocês, que como também, né? Nesse primeiro semestre, nós usamos o meu site pessoal como ponto de partida. Vamos avaliar aqui, né, com vocês nesse momento, tudo bem que ainda é cedo, mas por onde nós vamos caminhar nesse segundo semestre? A minha ideia para esse segundo semestre é começar a trazer esses assuntos para o TCC de vocês, tá? Para o TCC de vocês. Agora, à medida que o TCC estiver em andamento, né? O TCC não estando em andamento, eu preciso ter o quê? Outros parâmetros para que a gente possa, digamos assim, escorar, né? Para que eu possa, digamos assim, equilibrar o que eu esteja falando. Senão fica muito vazio, fica muito vago, e a ideia não é ficar vago. Mas quando falamos em dados aqui, porque o assunto também de vocês nesse momento aqui também será falar de dicionário de dados e falar da conexão do banco de dados ao projeto de vocês, né? A parte programável é na aula de programação para web, que não me recordo agora quem é que está com isso, não sei se é o professor André, se é o Rafael, mas esse é o professor do componente é que fará esta questão propriamente dito de conectar o projeto de vocês com o banco de dados. No nosso meio aqui, no nosso escopo, é avaliar qual a melhor forma de fazer isso. Quais são os bancos de dados que a gente usa hoje para a web que são considerados melhores? Ou não é a palavra melhor, porque a palavra melhor, às vezes, ela fica meio... também dá um viés meio subjetivo. Mas hoje, como eu disse, não há subjetividade em tecnologia. O que há hoje é dados. Quais são as opções de base de dados, de conexão com dados mais seguras? Ponto. Vamos usar o termo aqui que importa, segurança. Porque não é aquele que é mais fácil para eu fazer, mas é aquele que é mais seguro, mais correto. Projeto, em qualquer área, ele tem que estar alicerçado à convicção e não à conveniência. Eu não falo aquilo, não vou optar por aquilo que é mais conveniente fazer, mas eu vou optar por aquilo que é mais seguro, que é mais correto, que é mais, como é que eu posso colocar, que é mais completo. Ah, mas eu tenho que optar por algo que eu saiba fazer, perfeito. Mas aquilo que eu não sei, eu me habilito. E o que nós não sabemos e ainda não estejamos habilitados para fazer, isso aqui é um curso de habilitação profissional também, além de ensino médio, é a habilitação profissional. E não é somente para vocês, alunos, mas para nós também, como profissionais, como professores. Aquilo que eu não sei hoje, eu procuro arrumar uma forma de buscar esse conhecimento para poder saber amanhã ou depois. E assim é, porque estamos numa área que todo dia tem novidade. Nós não temos a pretensão de saber tudo, mas temos a obrigatoriedade de buscar, pelo menos, conhecer para conseguir lidar com isso. Porque escolhemos uma área que é assim que funciona. Tecnologia, o que difere tecnologia de qualquer outra área é porque ela realmente se transforma todo dia. Então, você está todo dia buscando saber como ela funciona para que você possa continuar fazendo parte desse processo que você, obviamente, escolheu. Então,
Falei de clientes aqui, falamos de tabulação de dados, dados esses que serão assunto para nós aqui nas próximas aulas, ou seja, a parte de banco de dados, mas repito, não vamos programar nada aqui em projeto, aqui a gente analisa o contexto e define qual é a melhor proposta, e aí cabe a cada um escolher aquilo que for mais, digamos assim, como disse, não é conveniência, mas aquilo que for mais adequado para o teu momento. Mas cabe a nós aqui apresentarmos as propostas. Pesquisa de aceitação, tabulação de dados, nós já tínhamos falado aqui, acabamos repetindo aqui, fizemos uma revisãozinha rápida, e praticamente encerramos o nosso semestre em cima de protótipos de sites, né, gente? Protótipos, né? Trouxemos aqui algumas alternativas para vocês já tinham visto alguma coisa relativo a prototipagem, né, em algumas outras aulas, né, e tanto é que eu deixei em aberto, que eu sempre, né, eu costumo dizer que não existe uma única maneira de fazer as coisas, existem várias, né, e aí acho mais prudente, né, quando a gente deixa a possibilidade para vocês escolherem. Então, eu trouxe como material de apoio o Figma, mas deixei totalmente aberto a possibilidade de vocês usarem outras ferramentas. E aqui é um assunto que eu gostaria até de dar uma pincelada aqui com mais profundidade, reconhecendo no nosso último trabalho, aqui na nossa última atividade, levando em conta todo o contexto do semestre, né, que eu me coloquei como cliente, coloquei o meu site pessoal como produto, né, e a proposta de necessidade do cliente e eu era repaginar, dar uma atualizada no visual do meu site para atender melhor o público-alvo que, em tese, seria vocês. E assim, repito o que eu já disse aqui alguns minutos atrás, eu não tive a possibilidade de dar o feedback para todos, né, mas eu vi todos, né. Olha, eu não vou citar um ou outro, porque seria injusto, porque todos que se prontificaram a fazer estão de parabéns. Mas alguns trabalhos, alguns protótipos que me apresentaram, eu fiquei assim, achei muito, mas muito interessante mesmo, a ponto de falar, cara, olha, vou passar as senhas lá, por favor, implementem isso lá no site, porque ficou muito bacana. Tiveram várias propostas aqui, né, eu achei muito legal, assim, teve alguns... Inclusive, eu já falei isso também aqui, isso é um defeito meu, né? Eu sou detalhista, perfeccionista, e às vezes isso não é eficiente. Quando a gente se prende muito a detalhes, às vezes você se prende a um detalhe e o objetivo maior passa despercebido, e isso não é interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Estou falando isso para vocês, mas para repercutir em mim, porque eu tenho esse problema de ser detalhista ao extremo e me perder no tempo com prazos, né? Mas, assim, alguns layouts que me mostraram eu achei muito bacana mesmo, achei muito legal. Então, assim, tenho certeza, né, que pela proposta que vocês fizeram ali, os TCCs de vocês em relação a essa questão de layout, de interatividade, eu achei muito bacana algumas ideias que vocês me apresentaram ali, assim como também achei muito interessante, na primeira atividade que fizemos sobre a avaliação do próprio layout, as críticas que fizeram ao meu site foi muito bacana, né? É lógico que eu deixei muito claro que eu usei ali o próprio layout do Google e usei o material rapidinho, só apenas copiei e colei, não me preocupei em formatar imagem, nada disso, mas todas as colocações, toda a análise que foi feita em relação ao site, muito pertinente, e deixando claro também a conexão com a área. Porque não é, repito, não é ficar jogando elogios aqui à toa, mas quando você faz uma crítica do tipo é bom ou é ruim, ela é meio que, não vou dizer que ela é falha, mas assim, ela é muito superficial. Agora, quando você pega uma análise crítica, ou seja, olha, poderia melhorar por conta desse ponto, por conta desse critério, poxa, eu vi algumas colocações em relação a algumas questões voltadas para formatação, algumas questões voltadas para marketing, que aí também acredito que, poxa, parabéns a vocês e ao professor de marketing, porque trouxe alguns assuntos para vocês que isso torna vocês bem conectados com a área. Muitos comentários muito bem fundamentados tecnicamente, e é isso que a gente espera aqui. Não é falar tá feio, ou tá bonito, ou tá legal, tá ok ou não tá ok. Não se trata de dar like,
Não é isso que a gente está fazendo aqui. A análise técnica vai muito mais do que dar um clique no like, cara. E, né, quando você pega uma turma de ensino médio, né, que está ali aprendendo a aprender e já tem esta visão, e eu estava fazendo isso com vocês aqui no médio, e em paralelo com a turma do técnico, do modular. Os mesmos elogios que estou fazendo para vocês aqui, eu faço para o pessoal da noite também, né? Embora sejam turmas em faixas etárias diferentes. E, às vezes, vocês, né, iniciando uma trajetória, ainda uma faixa etária, digamos assim, mais jovem, conseguem ter um olhar mais amplo, às vezes, do que alguns já com até uma bagagem maior. Então, não estou comparando, mas apenas fazendo uma análise, né, que eu gostei muito do trabalho de vocês, gostei muito da maneira como vocês fizeram a análise técnica. Claro, teve vários que falaram, não está legal, ou está ótimo. Não, não é está ótimo ou não está legal, é por que está ou por que não está. Isso é uma análise técnica com critérios técnicos. É isso que nós fazemos aqui. Então, gostei muito dessa questão, acho que foi muito bem aproveitado, tá? E no final, nós utilizamos o Figma para essa questão aqui do protótipo e deixei em aberto aqui para vocês também a possibilidade de fazer aí pela ferramenta que vocês escolhessem, né? A ferramenta em si não é o mais importante. O objetivo final é que sim está sendo avaliado. Então, é nesse ponto que a gente gosta de enfatizar, né? Quem usou o Figma, quem usou, enfim, Adobe XD, a ferramenta em si não era o mais importante. Tudo bem? Então, fizemos aqui um breve review aqui do que foi feito nesse primeiro semestre. Como disse, a nossa proposta inicial aqui foi usar o TCC, aliás, foi usar o meu site como ponto de, digamos assim, de apoio. Para o segundo semestre, a minha ideia é fazer o mesmo usando o TCC de vocês, mas na medida que o TCC vá ganhando corpo, que ele vá se estruturando. E aí entra a grande diferença que eu tenho do curso modular para o curso do ETIM. Porque quando eu começo o terceiro módulo do pessoal do noturno, eles já estão com TCC em uma outra linha, né? Então, aqui com vocês, eu preciso aguardar um pouquinho mais para que a coisa vá se, digamos assim, consolidando, tudo bem? Beleza? Bom, voltando aí para vocês. Retornando aqui, pessoal. Então, assim, nessa questão do primeiro semestre, nós fizemos desta forma. Como eu disse para vocês aqui, a nossa ideia para o segundo semestre é usar o TCC como referência. Pergunta aí para vocês. Vamos lá. Eu não vou abrir uma enquete aqui, se for preciso a gente abre, né? Em relação aos TCCs de vocês, né? Eu gostaria de ouvir, né? Ouvi-los nesse sentido para que eu possa, digamos assim, nesse momento, estabelecer um parâmetro daqui, ou seja, para que eu possa já saber até onde eu posso já começar a pensar a sequência das aulas em relação aos TCCs de vocês. Pergunto aqui, você já tem alguma coisa, assim, que está em desenvolvimento? Nós sabemos, porque essa pergunta já houve no primeiro semestre. Eu quero ver com vocês em que ponto do TCC vocês estão. Você já tem alguma coisa, digamos assim, para que a gente possa utilizar nas nossas aulas aqui? Se não tiverem, obviamente, a gente vai estar aguardando, tudo bem? Mas vamos lá, deixa eu ouvir vocês aqui. Fiquem à vontade, só falem um de cada vez para que eu possa digamos assim, ouvi-los melhor. Diga, João. Professor, basicamente, a gente está iniciando a parte de criar código, né? Pelo menos, aparentemente, alguns grupos, incluindo o meu. Mas, não sei se todos, mas está basicamente nessa parte aí. Fazendo documentos técnicos e começando a escrever código, basicamente. Então, assim, todo mundo compartilha desse tempo e desse momento do grupo do João. Primeiramente, quantos grupos tem aqui, né? Para que aí cada grupo tenha um representante que fale pelo grupo, só para que eu possa me basear um pouquinho melhor aqui.
O Theo se colocou aqui pelo chat, desenvolvimento do pitch e do wireframe. Theo está fazendo sozinho, tudo bem, Theo, nenhum problema. Mas, por favor, gente, se manifestem. Se vocês não quiserem falar pelo microfone, coloquem aqui no chat para que eu possa ter parâmetros para a sequência da aula aqui. João Vitor, estamos no desenvolvimento do back-end e do front-end. Perfeito. Na época, a gente está fazendo a parte dos documentos técnicos e a gente está fazendo o wireframe também e o pitch também, mas a gente ainda não está fazendo código. Perfeito, Carolina. Entendi, Theo, desculpe, eu tinha interpretado errado. Não, você não está fazendo sozinho, que neste momento só tem você do seu grupo. Perfeito, Theo, entendi. Tá. Bom, pessoal, Oi, pois não, pode falar. Comentando o que o João falou, nossa equipe a gente está meio que no meio da primeira sprint. A gente já fez a parte do back-end funcionar, sei lá, cadastro de login, né? Coisa simples. Correto. Vamos o back-end funcionar com um token de autenticação, blá, 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 blá. Aí o front-end, o layout tá pronto, falta só fazer a validação. Perdão, a garganta secou um pouco. Tá bem aí, Afonso? Tá tudo bem? Não, cara, o ar tá seco, tá estranho. Não, então tá bom, Já vacinou, já? Já. Então tá bom, tá tudo certo. O ar tá... falta só interligar, né? Fazer a conexão entre os dois e a validação só. Nossa, tá na metade da primeira sprint, né? Pra ser mais exato. Perfeito. Para ser mais preciso no negócio que interessa para sua aula, eu acho que é o negócio de escolha de bancos, tecnologias, essas coisas. A gente já escolheu o banco, a gente está usando o MySQL mesmo, e estamos usando ele e Node e React. São as coisas que a gente está usando. Acho que é isso que mais importa, né, para a sua aula. Isso, então assim, vou aproveitar aqui a experiência do Afonso, que ele está compartilhando, para que eu possa também definir não apenas a maneira como a gente vai seguir esse semestre, mas a sequência. Então, pelo que eu pude observar, e assim, e não é a primeira vez que isso ocorre, tá, pessoal? Óbvio, estamos começando o nosso primeiro contato neste momento aqui no segundo semestre. Então, é óbvio, né? Como disse, o tempo de vocês no curso do ETIM é diferente do modular. Vocês estão começando a desenvolver. Então, é óbvio que não está pronto ainda esta parte. Então, eu vou fazer dessa forma. Na terça-feira que vem, eu inicio com vocês falando desta parte de possibilidades e alternativas para banco de dados, né? E não para influenciar, mas para simplesmente deixar aí as possibilidades e o que o mercado está, digamos assim, comentando a respeito disso, né? E repito, não é fazer avaliações, mas análises. Como é que o mercado está trabalhando hoje essa parte de desenvolvimento? Quais são os bancos de dados que são considerados mais seguros em relação, por exemplo, hoje, todas as vezes que falamos em bancos de dados hoje na web, em qualquer lugar, não só na web, tá, gente? A primeira preocupação que vem hoje é a seguinte: é seguro? Você está se preocupando em ter uma base segura? Qual é Daí depois já conectando isso à hospedagem, como é que vocês vão hospedar isso? O servidor que vocês estão escolhendo, eles oferecem protocolo de segurança gratuito? Tem que pagar? Lógico, nem todo mundo aqui vai hospedar, digamos assim, de forma paga. Isso aqui é uma escola, não é uma empresa. Mas estamos caminhando e pensando como se fosse, né? E lembrando que é assim que funciona no meio comercial, né? Você está hospedando, vai hospedar num servidor que tem protocolo de segurança? Isso está sendo incluído no pacote? Ele é pago? Ele é gratuito? O banco de dados que você está optando por utilizar é considerado hoje dentro do segmento de segurança? Porque, repito, não é paranoia. Isso hoje é uma questão inerente, emergente. Nós estamos acompanhando todos os dias, e não é porque apareceu uma reportagem no Fantástico nesse domingo sobre ataques cibernéticos, né? Porque nós já falamos sobre isso com vocês desde o nosso primeiro encontro em sala de aula, porque é algo que a gente trabalha já há mais de 10 anos, e à medida que esse volume de dados cresce de forma exponencial, como mencionei aqui, e à medida que a tecnologia vai sendo difundida e desenvolvida, os dois lados crescem simultaneamente, o lado de quem ataca e o lado de quem defende. Repito, o 5G trará muitas possibilidades, mas trará muitos desafios.
a computação quântica, de um modo geral, à medida que ela for sendo desenvolvida e difundida, ela também trará muitos desafios. Já imaginou como será trabalhar criptografia dentro de um processamento quântico? Você quebraria a criptografia atual, por exemplo, não serviria. É óbvio que nós precisaremos de novos padrões criptográficos para o universo quântico. Não dá. Uma criptografia padrão como nós temos hoje para um computador quântico não serviria. Tudo bem que estamos falando de um futuro muito, talvez, distante ainda. Mas os modelos que nós temos hoje não servem para a chamada computação quântica. Todos os modelos que temos hoje para a computação clássica não atenderiam às demandas de segurança que seriam emergentes no universo quântico, devido à velocidade. Uma senha criptografada hoje, que você precisaria talvez de 10, 20 anos para quebrar com um supercomputador, faria isso talvez em 10 ou 20 horas com um computador quântico. Mas, enfim, são, como estou dizendo aqui, nem vamos entrar por esse caminho, mas apenas para citar, né? Quais são as possibilidades de banco de dados que nós temos hoje, que a gente pode adotar, que são considerados menos inseguros ou mais viáveis, né? E quais são as melhores formas de acessá-lo? E aí também tem aquela questão, bom, é a melhor, mas eu tenho acesso, eu consigo fazer? Então, são reflexões que a gente tem que fazer, porque não se trata, estamos muito longe de ficar aqui apenas no estar certo ou no estar errado, mas como fazer da melhor forma. É isso que nós nos propomos fazer aqui. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente começa justamente falando sobre essa questão de banco de dados, trazendo essas discussões, essas preocupações, né? Porque, independente de Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que você não precisa de lei para torná-lo responsável, né? Não precisa. A gente tem que ter responsabilidade, mesmo que a lei não exista para isso. Mas hoje tem lei. Se o teu site tem uma base de dados, existe hoje uma legislação que atua nesse segmento, claro, estamos, de novo, repito, estamos dentro do universo acadêmico e isso nos dá uma margem, né, digamos assim, considerável para erro, porque aqui é o lugar de cometermos erro. Escola é o lugar para a gente aprender com os erros, com os acertos, e aqui é um universo de testes, né? Mas é momento também de desenvolver o quê? As responsabilidades, as competências, saber o que tem que ser feito. Então, semana que vem a gente inicia por esta nossa conversa aqui, que vocês ainda estão, né, em fase, digamos assim, de definir base de dados, estão conectando, estão desenvolvendo. Vamos começar justamente por essa questão da base de dados. E também vou pincelar um assunto que hoje não é tão utilizado, gente, que, assim, pelo menos na parte de segmento web, né, que é dicionário de dados. Mas, já que vamos falar sobre bancos de dados, por que não falar do bom e velho dicionário de dados? Que, enfim, não custa nada, né, como eu já ouvi, sempre ouço muito, né, e conhecimento não ocupa espaço, né. Então, existem empresas, equipes de desenvolvimento centralizadas ou descentralizadas que são mais, que adotam técnicas mais tradicionais, existem aquelas que são mais inovadoras, mais modernas, então não seguem todos os passos, né, considerados mais tradicionais. Então, não tem o certo e não tem o errado. O que a gente precisa entender é que existem diferenças e, de repente, amanhã ou depois, você esteja numa empresa um pouquinho mais, digamos assim, mais inovadora, um pouquinho mais, digamos assim, mais jovial nos seus procedimentos, né? Você vai operar muito bem. E se, de repente, encontrar uma empresa com uma gestão mais tradicional, opa, pelo menos já ouviu falar nessa história de dicionário de dados, né? Que na minha época de estudante, até o planejamento tecnológico chamava-se plano diretor de informática. Hoje a gente chama de plano gestor de tecnologia, ou outros nomes que se usam no mercado, tudo bem? Então, próxima aula a gente começa aqui falando sobre essa parte de base de dados. Eu vou aproveitar aqui, inclusive, a fala do Afonso aqui, que falou do Node, do React, procurar também dar uma pincelada nesse sentido aí, né, nessas questões, né, e tomando cuidado para não influenciar, mas apenas para trazer os assuntos, e aí vocês, né, nós, a gente vai conversando a respeito e vamos construindo um ponto de vista sobre as alternativas e quais seriam as alternativas que melhor se adequam às nossas necessidades e possibilidades nesse momento. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat aqui.
Estou vendo aqui a colocação do Vitor, né, que está usando o Vision, o Laravel, Tailwind. Tailwind eu não conheço, vou dar uma pesquisada sobre isso aqui, Tailwind. O Vision é o nome da equipe deles. Só para. Ah, tá. Pensei que fosse o Microsoft Vision aqui. Professor, o Tailwind.css é tipo o Bootstrap, só que é meio que mais completo, sabe? E ó, legal, quer ver, não? Um bate-papo com vocês aqui, já surgiu aqui, pô, Tailwind.css eu não conheço. Vou, nesta semana, dar também uma pincelada sobre isso, porque é legal, é uma troca, né? A gente está comentando coisas com vocês e vocês estão trazendo para nós também alguns pontos que vale a pena a gente parar para observar. Vou dar uma olhada sobre isso. MySQL, tranquilo, a gente tem algumas considerações aqui sobre o MySQL para a gente fazer aqui na próxima semana. E aí a gente começa, né? Nós definimos aqui o nosso marco zero, o nosso ponto de partida da rota para esse segundo semestre. E tenho certeza que a gente vai procurar fazer da mesma maneira, né? Da maneira como nós escolhemos aqui, contando aqui com a participação de vocês, sempre com essa interação. Sabemos que a nossa aula aqui ela é conceitual, mas ela tem sim uma possibilidade de ser prática. Então, a gente é nesse sentido que a gente procura, digamos assim, equilibrar o conceito aplicável à parte prática, tendo como plano de fundo o mundo que nos cerca, que é muito, ele não para, né? Internet, tecnologia não para. Pessoal, nesse sentido aqui, no geral, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa que eu não tenha dito aqui, que vocês acham que possa ser pertinente dentro, lógico, se não estiver no meu alcance, eu busco alcançar em tempos. Em tempos, vou buscar isso aí. Algo que vocês gostariam de que nós comentássemos aqui com vocês em relação a essa parte de projeto que eu não mencionei? Alguma sugestão aqui? Tranquilo? Bom, vou entender esse silêncio aqui como tudo em ordem. Então, beleza, então. Pessoal, então, estamos de volta aqui. Estou encerrando aqui a nossa gravação, parando a gravação. Vou seguir